Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu decidi falar sobre os recentes acontecimentos do Mundial, aqui a ver o pré-jogo pré-jogo, o pré-treino na Live Mode antes do jogo de Portugal e também a dar uma opinião sobre os recentes acontecimentos. Eliminação do Brasil, justificação daquilo que aconteceu com o Balogun e Donald Trump, a imposição que o Donald Trump teve quanto a essa situação e referenciar algumas situações parecidas a essa que aconteceram muito antes do Mundial. Primeiro, começar com o que aconteceu com o Balogun. Tem aqui a imagem da falta que aconteceu. Foi uma falta gravíssima, claramente para vermelho e suspensão de mais alguns jogos, que era o que se pretendia. Mas essa suspensão foi retirada. Não sei se foi retirada totalmente ou se foi adiada, mas foi retirada dos jogos do Mundial e o Balogun vai poder fazer os seus jogos à vontade no Mundial pelos Estados Unidos. Foi uma falta gravíssima. Para quem não sabe, já aconteceu antes no jogo de Portugal contra a Irlanda. O Ronaldo tinha recebido um vermelho e também tinha sido suspenso e a suspensão foi retirada. Mas foram casos diferentes e não teve a repercussão que teve porque nessa situação o presidente Donald Trump afirmou ter ligado para o presidente da FIFA para se resolver essa situação. Todo mundo sabe o que é um presidente ligar a uma comissão desportiva para se resolver a situação do seu país, que faz parte do Mundial, é claramente puxar a brasa para a sua sardinha. E é um erro tremendo de uma representação futebolística como a FIFA, é um erro tremendo do presidente Gianni Infantino. Totalmente estranho essa atitude, totalmente carecedora de análises e pensamentos. Tanto que a UEFA lançou o statement sobre essa situação, retratando isso como um rebaixamento do futebol, tanto que não devia acontecer esse tipo de situações. Ponto, parágrafo. Mais uma vez eu já tinha dito aqui no canal sobre aquilo que seria esse Mundial com o Donald Trump por causa da imposição que ele tem sendo o presidente da maior potência do mundo. Claramente que a FIFA teria esse medo de tudo aquilo que Donald Trump faria de acordo com aquilo que ele representa no mundo. Nós todos sabemos como é que Donald Trump é e como é que ele se comporta em certas situações. E o futebol hoje em dia é agora e principalmente é o palco principal no mundo, todo mundo a ver o futebol, principalmente os americanos e ter um dos principais jogadores da sua seleção seria mal visto para o país e quando o país é mal visto também é mal visto o presidente. Só que existe uma situação muito pior que é corrupção, digamos assim, né? De adiar uma situação dessas, principalmente sendo assim muito grave no jogo dos Estados Unidos. Outra situação mais recente foi a eliminação do Brasil. O povo brasileiro está muito triste, a eliminação do Brasil. E o quão sortudo foi o Rafinha depois dessa situação. Nos primeiros jogos o Rafinha não havia feito nada durante os jogos, era um dos jogadores que mais sofreu ataques na internet devido às suas prestações fracas, ele e o Casemiro. Um pouco mais o Rafinha, digo eu, porque esperava-se muito mais do Rafinha do que de outros jogadores. Porque eu não sei, porque o Rafinha teve o quê? Duas, três temporadas boas na vida toda, mas ainda assim era um dos jogadores que mais tinha aquela repercussão diante do povo brasileiro e o povo geralmente confiava mais e quando ele não entregava aquilo que realmente parecia ou dizia, o povo acabava por cair por cima dele. Essa eliminação que veio com o falhanço do penalti do Bruno Guimarães, o lance perdido do Hendrick, aquele remate no final do jogo em que o Casemiro podia ter passado a bola, o Neymar se calhar chegaria no final do lance, são coisas que vão destapar aquilo, ou vão tapar aquilo que o Rafinha fez no princípio e vão acabar por cair por cima daqueles que são os principais causadores dessa derrota. Bruno Guimarães
foi escolhido o principal a bater um penalti e não o Vinícius. E há uma imagem que o Vinícius entrega a bola para Bruno Guimarães e claramente que deu a perceber que o Vinícius decidiu entregar esse penalti, mas já se foi dito que foi uma situação prévia, visto a qualidade dos batedores de penalti e tudo mais. Vinícius também já falhou alguns penaltis pela seleção, ainda recentemente. Portanto, foi uma decisão prévia, não foi uma decisão do momento. Claramente que existe o pensamento de que quem é o principal jogador do time, o atacante, o avançado, devia ter a iniciativa de bater o penalti. De certeza que se tivesse o Neymar em campo, ele tomaria a iniciativa e bateria o penalti, tal como aconteceu no segundo penalti, que foi ele que bateu o penalti. E que antes desse penalti o Neymar devia ter sido expulso devido a alguma atitude que teve. Aquele lance foi para lesionar o jogador. Neymar devia ter sido expulso. Não vou dizer que a culpa foi do Neymar, não vou dizer que a culpa foi do Endrick, mas o Neymar devia ter sido expulso depois daquele lance totalmente descuidado e pretensioso para uma lesão. Outro ponto é aquilo que aconteceu depois de marcar o penalti. Um jogador a perder vai diretamente ao guarda-redes para tentar para tentar ir para cima, para, como os brasileiros dizem, para ir na marra. Porque é que tu que estás a perder vais ter essa atitude diante ao guarda-redes ao invés de só querer pegar a bola, levar para o meio campo, bater centro e voltar a jogar? Claramente o Brasil teve muitas oportunidades ainda no fim para fazer o golo e se tivessem cortado aquele momento em que aconteceu aquilo, quase de certeza que teriam mais algumas oportunidades, sendo que o tempo de compensação foi esticado para além daquilo que foi o pretendido. Mas no final de tudo foi isso. Também não houve uma superioridade de jogo com qualquer uma das duas seleções. Odegaard é um jogador mediano, não é nada de especial. Um jogador que tem um estilo de jogo mais parecido com o Vitinha na seleção, que é pega a bola, passa para trás, em vez de criar grandes jogadas, grandes oportunidades de lance. Muito bom jogo de Sheldrip, muito boa entrada de Sheldrip e de Aursnes. Aursnes que assim que entrou colocou totalmente no bolso o jogador, como é que ele se chama? Esqueci. Mas sim, colocou totalmente no bolso o jogador que estava na ala direita do Brasil. Não deixou passar nenhuma bola, fez um jogo totalmente classe. Número um, sempre mencionar os benfiquistas. Duas assistências do Sheldrip foram lindas, defesas boas do Aursnes. Dito isso, o Brasil eliminado do Mundial. O que resta agora são algumas seleções fortes: França, Espanha, Portugal, Espanha, que vai acontecer agora, que é França, Argentina e muitas poucas outras. É um Mundial com algumas surpresas. Sinceramente, eu não esperava que o Brasil fosse à final, mas também não esperava que ficasse tão cedo. Surpreendente aquilo que acontece com o Haaland, que é um jogador que ele é um ponta de lança total, não desce para defender, não procura ter o contato com a bola e se calhar apareceu alguns momentos só para dar um ou dois passes, mas quando a bola chega realmente nos pés dele, dentro da área ou próximo à área, ele faz aquilo que um ponta de lança deve fazer. E com os dois golos acabou por ter o mérito de homem do jogo, mesmo não tendo grandes estatísticas durante o jogo e ter, sei lá, 80 minutos apagado e 20 minutos depois aparecer a criar aquelas tentativas de jogo. Dito isso, o resumo do Mundial foi esse, mais ou menos, e queria entrar mais numa questão geopolítica sobre aquilo que aconteceu com o Trump e o Balogun daquilo da situação, mas eu já havia mencionado isso e relembrei agora durante o vídeo que eu já havia mencionado dessas situações e que isso aconteceria. Vou deixar o card aqui em cima do vídeo em que eu mencionei da geopolítica do Mundial. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que gostem do próximo vídeo e que percebam que muitas coisas que eu venho a acontecer já eu tinha previsto, sou muito smart. Ponto para mim. Muito obrigado. Esse é mais um vídeo, estamos juntos. Valeu.